Veja os principais destaques de hoje do Jornal da Guanaré. Medidas restritivas são prorrogadas até o dia 2 de maio. Profissionais da educação a partir de 45 anos começam a ser vacinados em Caxias. Pandemia da Covid-19 afeta concursos públicos. Instituto de Ações Socioambientais desenvolve projeto para criar oportunidades nesse momento de pandemia. Essas e outras notícias você vai ver agora no Jornal da Guanaré. Boa tarde. A Prefeitura de Caxias publicou no Diário Oficial do município um novo decreto municipal que prorroga as medidas protetivas até o dia 2 de maio. A gestão municipal baixou o decreto 196, que foi publicado no Diário Oficial do município, em que suspende, pelo período de 26 de abril a 2 de maio de 2021, a autorização para a realização de reuniões e eventos em geral, públicos ou privados, inclusive aqueles de pequeno porte. Com isso, as atividades que podem funcionar nesse período estão com funcionamento autorizado de 5 da manhã às 22 horas. Durante esse período, o decreto também suspende as atividades no serviço público, exceto aquelas consideradas essenciais. As aulas também continuam suspensas no serviço público. Foram permitidas apenas na iniciativa privada, desde que se respeite 50% da capacidade. Já bares precisam funcionar apenas em delivery e drive-thru. As aulas presenciais estão suspensas na rede pública municipal, mas estão permitidas na rede privada, desde que os estabelecimentos de ensino cumpram os 50% da capacidade e as normas sanitárias de distanciamento. Cabe às forças de segurança estadual e municipal, além da vigilância sanitária, promoverem as operações com vistas a garantir a obrigatoriedade do uso da máscara e o cumprimento das medidas de distanciamento social. E um morador de rua foi encontrado morto em uma quadra poliesportiva no município de Codó. A vítima, identificada como Faustino José Santana, tinha 65 anos e é natural de Três Lagoas. Na cidade de Codó, a poucos quilômetros aqui, de Caxias. Por lá, o andarilho, ele foi vítima dessa violência frenética no nosso país. Ele costumava de vez em quando estar ali numa quadra poliesportiva, e aí ontem se depararam com essa informação de que esse andarilho foi morto, foi esmagado a sua cabeça. Aí, levantando as informações em torno desse caso, ele é da cidade de Três Lagoas e estava há alguns meses lá na cidade de Codó. E outro detalhe, ele não tem parente nessa cidade. A outra informação é que há alguns meses ele estava num cadastro da Prefeitura Municipal lá de Codó, onde se alimentava todos os dias e costumava, repito, ir nessa quadra poliesportiva, onde ele dormia. Durante o dia ficava pelas ruas e à noite ele dormia lá, nessa quadra poliesportiva. Aí uma pessoa, não foi identificada até agora, matou esse andarilho. O delegado Fontinelli, que é lá da DP de Codó, está à frente desse caso e não descarta a hipótese que seja um homicídio. A polícia está investigando esse fato. E hoje pela manhã, durante uma fuga, um assaltante morreu após capotar o carro. O acidente aconteceu no acesso à BR-316 aqui em Caxias. Mais informações no programa A Hora do Povo, logo após o Jornal da Guanaré. E a pandemia afetou o calendário dos concursos públicos em todo o Brasil. Os certames estão entre o adiantamento e o cancelamento, o que aumenta a dificuldade para quem está se preparando. Durante a pandemia, tem muito concurseiro de plantão que está tendo que refazer os planos de estudo para as provas de concursos públicos. É que esses testes, em sua maioria, foram adiados ou mesmo cancelados, o que para este preparador de alunos é um complicador a mais para quem quer conquistar
a tão sonhada vaga no setor público. Os principais desafios dependem muito do nível do concurseiro. Tem o iniciante e quem sabe o avançado. O iniciante, os desafios, foco, organização, né? Saber qual material, que horário você vai estudar e a estratégia que você vai utilizar. Já o experiente está mais ligado à mentalidade. Se manter estudando nesse período de pandemia, agravou bastante isso, né? Como manter uma constância nos estudos, mesmo com essa incerteza sobre data de provas e editais. Então, esses são os desafios. Mas para quem quer ter a estabilidade profissional que a carreira pública oferece, não pode se deixar abater pelos obstáculos do caminho, mesmo que sejam obstáculos do tamanho desta pandemia. Segundo o professor, é preciso ter foco, organização e metas bem definidas durante o período de estudos. Toda vez que você tira o foco daquilo que é o teu propósito, você cai sua energia, né? Dizem que foco é tudo que você joga energia e tudo que você joga energia cresce. Então, se você está estudando e você começa a ficar focado em problemas, em situações que você não tem controle sobre isso, em notícias, às vezes, que deixam você para baixo, isso cai a qualidade. Você deixa de estudar, você deixa de se concentrar, às vezes, da forma mais eficiente, isso faz você ficar desanimado e, às vezes, até parar, desistir de estudar para concurso público. Foi o que fizeram o Paulo e a Ada Carolina, que deixaram de lado os obstáculos e hoje já estão empossados em suas vagas no serviço público, fruto da persistência e da dedicação. A preparação se deu desde o início, até antes do concurso. Quando lançou o edital do concurso, a intensifiquei os estudos para que, quando houvesse o concurso, para estar preparado. Aí até a realização do certame, quando fez o certame da forma tranquila, e aí fui só aguardar o resultado do concurso, na qual fui aprovado. E depois da nossa aprovação e nossa lotação, nossa posse, veio muitos desafios. Logo veio a pandemia também, e aí aquele tempo de conciliar o trabalho e o estudo também, porque quem faz concurso é sempre aquele concurseiro, né? Sempre vai estar no ponto estudando para se preparar mais ainda. É preciso que a família esteja ali dando apoio, ouvindo, entendendo, não cobrando tanto. Tive muito apoio das minhas amigas, do meu marido, e isso tudo é muito importante. É bem difícil assim na pandemia, porque eu sempre costumei estudar em bibliotecas. A gente não pode parar, a não ser quando você chega onde você quer chegar. Então, o que eu posso dizer para quem está estudando concurso hoje é: não desista, se esforce mesmo pra caramba. Faça muitas questões, que é o que fez a diferença assim, na minha vida. E não pare, que uma hora vai dar certo. Os bancários da Caixa Econômica aprovaram nesta terça-feira, dia 27, por ampla maioria, decretar estado de greve com paralisação das atividades no Maranhão. Segundo o sindicato, a paralisação deve durar 24 horas. Os funcionários reivindicam do banco o pagamento do justo da participação nos lucros e resultados, a vacinação prioritária da categoria, além da não abertura das ações da Caixa Seguridade para venda na Bolsa de Valores. E agora a gente muda de assunto porque a Prefeitura de Matões recusou alguns profissionais de saúde enviados pelo governo do estado para agilizar o processo de vacinação. Mais informações você vai ver agora com o repórter Julimar Silva. Voltamos para falar de saúde pública, principalmente de vacinação. No estado do Maranhão, o governo do estado tem prestado ajuda aos municípios, inclusive enviando profissionais de saúde que fizeram um seletivo, o processo seletivo simplificado 001/2021. E o governo do estado, por meio da Força Estadual de Saúde, está prestando essa ajuda, enviando profissionais, não apenas técnicos de enfermagem, mas também vacinadores, além de digitadores, para agilizar o processo de lançamento, não só o processo de vacinação, como também o processo de digitação das informações que serão enviadas ao governo federal. Porque, conforme o Plano Nacional de Vacinação, o estado recebe a vacina, distribui aos municípios e os municípios fazem a vacinação e lançam as informações em uma plataforma nacional. E o governo do estado está oferecendo essa ajuda, mas
No município de Matões, a nossa equipe de reportagem ficou sabendo que uma técnica de enfermagem passou no seletivo. O governo do estado destinou essa funcionária para a prefeitura de Matões, porém a prefeitura de Matões, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, disse que não necessita de técnico de enfermagem ou de nenhum outro profissional para poder agilizar o processo de vacinação. E por isso, a gestão regional de saúde de Timon pediu o remanejamento dessa funcionária ou dessa seletivada para o município de Parnarama. Inclusive, a nossa reportagem foi informada de que esta funcionária, inclusive ela foi identificada no próprio... a gente vai inclusive preservar aqui o nome e vai dizer apenas aqui as iniciais, SLS, ela foi remanejada para Parnarama e já está trabalhando há uma semana lá em Parnarama. Ou seja, o município de Matões recusou esta técnica de enfermagem. Há 2 semanas, o governador Flávio Dino, inclusive, chamou a atenção dos prefeitos e das secretarias municipais para que não encarassem esse assunto como uma questão política, e sim como uma ajuda do governo do estado para auxiliar os municípios e agilizar, assim, a vacinação. Lamentamos que um ou outro, poucos é verdade, prefeitos e prefeitas rejeitaram a ajuda. São pouquíssimos, mas lamento, porque não há razão para isso. As equipes vão para auxiliar, não é para tomar a vacinação do município. Vão para ajudar. Vão lá, são profissionais que foram selecionados por um seletivo, ou são profissionais da Secretaria de Saúde. São pessoas que não têm posição política, ideológica, nada desse tipo. Estão lá para trabalhar. E nós, portanto, solicitamos que os prefeitos e prefeitas que recusaram a ajuda das equipes do governo do estado aceitem. Porque a população precisa. Não sou eu que estou pedindo. É porque o povo precisa. E o estado do Maranhão precisa para melhorar os nossos indicadores de vacinação. Inclusive, para que nós possamos receber mais vacinas. Julimar Silva, com imagens de Júnior Viana, para o Jornal da Guanaré. E veja, depois do intervalo, profissionais da educação a partir de 45 anos começam a ser vacinados em Caxias. E ainda muito esporte com Vanderlei Araújo. A gente volta em instantes. De volta com o segundo bloco do Jornal da Guanaré, são exatamente 12 horas e mais 22 minutos. E agora nós vamos para o boletim epidemiológico das últimas 24 horas aqui em Caxias. Confirmados 10.028, testes rápidos realizados pelo município já somam 43.989, internações 74, recuperados 8.888 e óbitos, infelizmente, nós já temos 307 óbitos. Aqui no Maranhão, nas últimas 24 horas, foram registrados 386 novos casos e 30 mortes pela doença. E ainda falando sobre vacinação, os profissionais da educação com 45 anos ou mais começaram a ser imunizados em Caxias. A vacinação acontece no SESI, Senai e no Inácio Passarinho. A procura foi intensa no início da semana, pelo fato da redução da idade para profissionais da educação que têm 45 anos ou mais. Eles já podem tomar a primeira dose da vacina. Aqui no SESI a gente está vacinando rede municipal
privada também, né? A rede privada também está sendo vacinado aqui. Os profissionais são... todos os profissionais da área de educação e professores estão vacinando aqui. A vacinação está de 8 às 17 horas. Então a gente está aguardando todo mundo aqui. A gente está fazendo o cadastro ali e as vacinas aqui para poder correr bem mais rápido o fluxo aqui dentro do SESI. O imunizante disponível nesse local de vacinação é a AstraZeneca. O intervalo da primeira para a segunda dose é de 90 dias. É importante que o profissional traga o CPF, um outro documento com foto e uma cópia de contra-cheque atualizado. A orientação é que eles vacinem aonde são lotados, né? Porque já vem uma relação da escola, da Secretaria de Educação da cidade, com a relação dos professores que são lotados lá. Então a nossa recomendação é que vacinem lá, né? Para deixar a vacina para os profissionais de educação do nosso município. Dados do boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde demonstram que a taxa de ocupação nos leitos de UTI e nos clínicos está aumentando no Maranhão. Os números mostram que o aumento da porcentagem de leitos ocupados vem ocorrendo desde o início do mês de dezembro de 2020. Nesta segunda-feira, a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 74% e dos clínicos de 57% em todo o estado. E nos últimos dias, muitos jovens têm morrido por ataques cardíacos. E o que mais chama a atenção é que eles eram atletas. Especialistas explicam como problemas cardíacos se manifestam nesse segmento da população. No Brasil, estima-se que ocorram anualmente cerca de 320 mil mortes súbitas. E se engana quem pensa que apenas os idosos podem sofrer ataques deste tipo. Este professor de cardiologia explica que jovens com doenças pré-existentes, mesmo que pratiquem atividades físicas regulares, podem ter ataques fulminantes do coração. O jovem, ele apresenta uma condição de saúde de difícil interpretação para nós, cardiologistas, e para os médicos de um modo geral. Porque, a princípio, a pessoa aparentemente goza de saúde plena. Está praticando atividade física, vivendo de forma saudável, às vezes tendo alimentação muito boa. Ocorre que ele pode ter em si, trazer dentro de si, doenças cardíacas que ele não sabia que tem. Tanto doenças cardíacas genéticas, como doenças cardíacas adquiridas. Portanto, para aquelas pessoas que praticam atividades físicas regulares e fazem de forma, até de maneira intensa, o conselho, a recomendação de todas as sociedades médicas e da Organização Mundial de Saúde é que procure um bom médico, um clínico, um cardiologista, que possa fazer uma avaliação cardíaca para você com segurança e lhe dar o que você precisa para viver, que é a tranquilidade. O Emanuel só tem 36 anos, mas possui uma cardiopatia congênita. Logo no primeiro ano de vida, a família dele recebeu o diagnóstico e já iniciou o tratamento, que perdura até hoje. Eu nasci com a artéria pulmonar e a aorta trocadas e com 11 meses de nascido eu tive que ser operado em São Paulo pela técnica de Jatene, e o mesmo médico que diagnosticou é o mesmo, na verdade, que me acompanha durante todos esses anos de vida, e sempre fazendo check-ups semestrais, ecocardiograma, eletrocardiograma, exames de sangue e algum outro que sempre precisa. Tomo medicação diária, uma medicação para controle e, bem, sempre, desde a infância, minhas atividades físicas foram sempre limitadas. Eu jogava bola e corria, mas muito pouco, né? Até mesmo porque eu não aguentava muito, já me cansava rápido. E sempre foi assim. As principais doenças que levam à morte súbita no jovem são doenças cardíacas. Entre elas, a cardiopatia congênita, a doença do nascimento. A pessoa já nasce com aquele problema hereditariamente. A principal doença disso é a cardiomiopatia hipertrófica. É uma doença que leva a uma dilatação de uma área do coração e diminui a cavidade do coração. Isso quer dizer que o coração, às vezes, nessas pessoas bate seco, porque o coração está tomado de carne, de músculo, e isso predispõe à arritmia cardíaca, que é outra causa comum de morte súbita em jovens, que são as arritmias cardíacas malignas, aquelas arritmias que são descompassos do coração que podem levar a uma parada cardíaca. Portanto, quando o jovem tem um entupimento, aquele entupimento quase sempre leva a um evento grave e potencialmente
fatal. Fica aí o alerta para os atletas. E falando em atletas, agora chegou o momento do esporte com Vanderlei Araújo. Boa tarde, Vanderlei. Quais são as notícias de hoje? Boa tarde, Catarina. Boa tarde, você de casa. A gente hoje tem esporte local, tem esporte estadual e aí a gente vai falar também de esporte nacional e internacional. No sábado foi realizado um jogo amistoso aqui em Caxias, o Maranhão Atlético Clube, que é daqui mesmo, e o selecionado lá de Timon, com atletas tanto de Timon como também de Teresina, e alguns aqui da cidade de Caxias participaram desse jogo, né? E aí, inclusive, a partida saiu empatado, na verdade, em 2-2. Os jogadores acabaram aí ficando nesse empate. O primeiro gol, né, foi marcado pelo Wesley, da equipe do Timon, né? O Wesley, que recebeu o cruzamento ali da esquerda e bateu para o gol, a bola resvalou ali no adversário e acabou indo para o fundo da rede. Aí, na seguida, a equipe do Maranhão, daqui de Caxias, conseguiu empate após cobrança de falta, né? Na verdade, cobrança de falta. E aí, acabou o jogador Sandro fazendo o gol para a equipe do Maranhão. E aí, logo na seguida, de pênalti também, a equipe do Timon conseguiu aí novamente ficar na frente e depois o atleta Daniel da equipe daqui de Caxias, o Daniel da equipe do Maranhão Atlético Clube, conseguiu aí fazer o gol de cabeça nesse cruzamento aí que você está vendo agora, fez o gol e acabou empatando a partida novamente, ficando 2-2. E aí esse foi um jogo amistoso, né, realizado para ver como é que está a equipe do Maranhão, o Maranhão que vai participar do Copão COC, né, uma competição regional que reúne seleções e equipes de várias partes do estado. Aí no final do jogo, a gente conversou com o técnico Chicão Jaguar e ele fala sobre aí, esse empate, sobre o que ele observou do jogo da sua equipe que vai entrar aí para essa competição. É o que a gente estava esperando, né? A gente se reuniu 2 vezes, fez um treino e a gente pediu esse jogo treino com essa selecionada aí de Timon, e região lá, porque a gente já conhecia para dificultar o trabalho, né, que a gente está iniciando aqui dentro de campo, uns 70 minutos, 90 ainda não está bem 100% essa moçada aí, mas a gente faz uma avaliação de bom, né? Não foi excelente, mas foi bom. A gente no intervalo teve que trocar para ver, porque é um grupo, você tem que olhar todo mundo. E resultado, isso não importa muito, não é satisfatório pelo que o nosso time apresentou. Muita gente já vinha parado há mais de 60 dias e a gente começou a treinar aí tem 10 dias, né? O pessoal treinando por conta e a gente se reuniu 2 vezes. Então, o trabalho de início está bom e a gente espera dar continuidade para dentro dessa competição a gente se apresentar bem, já que estão falando que a gente é favorito, mas nós temos que mostrar dentro de campo. São quantos atletas você pode escrever lá? E você já deu para observar dentro do jogo aí quem tanto estaria na equipe? Pois é liberado por atleta goleiro. Goleiro é liberado, né? Não tem essa faixa de idade. E nós podemos usar 4 de 35 anos nós podemos usar, né? Entre 35 até 40, né? 35 a 40 anos, vamos dizer que ele tenha 35 ou 39, ele entra como 35, e o restante 40. O nosso grupo já tem 8 de 35, nós temos que ficar com 4. O restante tem 40 anos, é um grupo que já se conhece há muito tempo, né? Além de tempo de juventude, sabiá, já jogaram muito tempo junto, e o que facilita muito é isso, que tem um entrosamento, está faltando um condicionamento físico e uma forma de jogar. A gente está implantando um sistema de jogo e a gente espera que eles, bem rápido, peguem esse sistema onde a gente está pedindo, compre essa ideia aí, que é para a gente encaixar melhor. Ainda falta algumas posições, a gente viu ali que a lateral direita ainda falta, a gente tem que trabalhar mais gente e mais atacante, né? Aí, portanto, quem acompanhou também essa partida foi o comentarista Edmilson Coutinho, e ele traz aí a sua análise, a sua opinião sobre o desempenho, né, na verdade, da equipe do Maranhão, que está se preparando para o Copão COC. Bom dia, Vanderlei, bom dia a todos. Chegando aqui com minhas considerações com referência ao jogo amistoso
realizado pelo Maranhão Master no último sábado, lá no CT do Sabiá. Realmente o Maranhão marcou esse jogo amistoso aí contra a equipe, o combinado, né, trazido pelo Márcio Santos, jogadores de Timon, Caxias e Teresina, e foi um bom jogo. O resultado de 2-2, o Maranhão se preparando para disputar esse Copom Coque e o restante da Copa Sulina. Foi um jogo bem movimentado, o Maranhão tem vários jogadores ex-profissional, como o Daniel, Jocel, Misael, Sandro, Edir Carlos, o Balinha, né? Então foi um jogo bem movimentado, apesar do jogo ter sido empate em 2-2. O Maranhão está com muito tempo que jogou uma partida de futebol e o pessoal sentiram, mas acredito eu que com o passar do tempo a equipe vai se arrumar e quando dá estreia da competição, que é o Copom Coque, programado para o dia 23 de maio lá em Codó, a equipe vai estar na ponta dos cascos. Foi um bom jogo, onde os torcedores que compareceram lá acredito que gostaram do jogo e o Maranhão saiu de lá com uma boa impressão. E ontem, pela segunda fase do Campeonato Maranhense, o São José recebeu o Pinheiro e foi goleado pelo Búfalo da Baixada pelo placar de 3-0. Peterson, Cibito e Esquerdinha marcaram os gols do jogo. Roubou bem a bola ali do Cléo. Márcio Diogo vem deixando pelo meio. Trabalha essa bola. Olha a chance. Davi mandou pro gol. Bola desviada lá da trave. Márcio Diogo na volta. Olha o gol! Gol! Aqui na disputa pelo alto. Cibito fez bem a proteção. Trabalhou com o Márcio Diogo. Devolveu no Cibito a pancada pro gol! Gol! Fez uma grande defesa, Matheus. E toma-lhe contra-ataque agora do Pinheiro. Vem em velocidade, Márcio Diogo já passou, recebeu aqui na frente, mandou pro gol! Gol! Olha aí, o Sampaio Corrêa está se preparando, está treinando para as semifinais. E ontem o técnico interino, Marcelo Mendes, deu uma entrevista falando sobre essa preparação. Nós temos continuidade ao trabalho, né? Que o Rafael vinha treinando aí, né? Depois que ele saiu na quinta-feira, a gente pegou como interino do clube, como funcionário, para dar sequência. Então nós temos sequência no trabalho, na quinta-feira fizemos um trabalho com bola, aí na sexta e no sábado nós deixamos mais na parte física com o Arlindo e com o William, para dar um refresco nos atletas também, né? Eles trabalharam um pouco de resistência, com um pouco de trabalho de campo, com a academia junto. Então aí quando chegou hoje na segunda-feira já veio para mim trabalhar no campo com os atletas, para a gente tentar manter eles no melhor nível possível para quando o novo treinador chegar, tá com o time pronto para a reta final do Maranhense. Aí, portanto, Marcelo Mendes falando aí sobre essa preparação do Sampaio Corrêa para as semifinais. Mas ontem tivemos cenas lamentáveis e foi destaque no portal Guanaré. Os jogadores do River, né, da equipe do River, do Piauí, entraram em confronto com os torcedores da própria equipe. A gente tem aqui, que foi destaque ontem, vídeo mostra jogadores do Piauí em confronto com torcedores. Esse é o destaque aqui no portal Guanaré. E a gente vai trazer a matéria, vamos ler a matéria para você. Nesta segunda-feira, que foi ontem, né, as cenas de um confronto entre jogadores e torcedores impactaram o cenário esportivo nacional. Jogadores do time do River, do Piauí, entraram em confronto com os torcedores insatisfeitos com o resultado da partida que ocorreu no dia 25, válida pela 10ª rodada do Campeonato Piauiense. O vídeo mostra, né, os jogadores do River descendo do ônibus, aí eles pegam pedras lá próximo mesmo do ônibus, lá no bairro Porto Alegre, em Teresina, e aí entram em confronto aí com os torcedores, que segundo eles também arremessaram alguns objetos nele. E a gente tem aqui mais abaixo na matéria, falando a nota, né? O jogo foi um clássico entre o River e o Piauí, saiu 3-2 para a equipe do Flamengo, né? Aí o River acabou perdendo e em nota a direção do River disse que entende a manifestação dos torcedores ocorrida na porta do estádio e que é legítima, mas desde que fique na esfera verbal, que não haja aí agressão aos atletas. E o clube também manifestou aí o seu pesar sobre essa tentativa de agressão aos atletas
E também falou que, na nota, que esse comportamento não é um comportamento geral do clube, que já após esse episódio, torcedores e também os jogadores da equipe entraram aí, conversaram e entraram em consenso, decidiram esquecer esse episódio, né, muito triste para o esporte nacional, mas principalmente para o esporte do Piauí. Essa tentativa de confronto, esse confronto, na verdade, que foi destaque nos principais portais esportivos de todo o Brasil de forma negativa. Mas aí, trazendo para uma coisa boa, né? Voltando ao bom do futebol, a jogadora Marta novamente marcou, dessa vez aí no jogo deste domingo, um jogo bastante importante que garantiu aí para a equipe do Benfica, né? O gol da Marta aí estava lá, centroavante, bem colocado ali no meio da área, veio o cruzamento da esquerda, ela só fez escorar e a bola foi bater lá no fundo da rede. A Marta brilhando aí novamente lá em Portugal, no Benfica. Parabéns a Marta pelo gol e com certeza ela vai fazer muito mais e conseguir o acesso para a Liga dos Campeões, que essa é a expectativa, que o Benfica consiga chegar à Liga dos Campeões e a Marta, é claro, também possa brilhar na Liga dos Campeões. Com certeza vai brilhar. E olha só, Vanderlei, que notícia boa também, que hoje é o aniversário da Marta. Hoje ela completa 21 anos, a nossa jovem prodígio do esporte caxiense. Muitas felicidades para você, Marta, e que você venha fazer muitos e muitos gols, representando muito bem a nossa princesa do sertão. Realmente, parabéns, Marta, parabéns aos pais da Marta, né, que estão com ela, estão sempre com ela no esporte, incentivando, né, a Marli e o Márcio. E parabéns Marli a todos. E Márcio também. Parabéns a todos que acompanham a Marta nessa jornada e que ela continue fazendo os gols aí, dando alegria pra gente. Exatamente. Obrigada, Vanderlei. Amanhã você volta trazendo mais informações. Obrigado, Catarina. Obrigado você de casa. E amanhã a gente está de volta aqui trazendo para você muito mais do esporte caxiense, esporte nacional, esporte local, regional e internacional também. E veja a seguir, Instituto de Ações Socioambientais desenvolve projeto para criar oportunidade nesse momento de pandemia. E ainda depoimento do músico Wallace, que venceu a Covid-19. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Jornal da Guanaré. São exatamente 12 horas e mais 43 minutos. E a gente começa este bloco com a notícia de esperança. O depoimento do jovem músico Wallace Reis, o caxiense que venceu a Covid-19. O músico de 41 anos já está em casa, onde recebeu a nossa equipe de reportagem no centro de Caxias. Wallace Reis é ex-garagem nacional e atualmente é músico da Banda Lira Municipal. Aliás, foi logo depois de fazer uma apresentação com os colegas da banda que sentiu os primeiros sintomas. Ele fez o teste em uma farmácia e, ao testar positivo, buscou os atendimentos de uma unidade básica de saúde. E aí, através desses exames que eu fiz na farmácia, levei ao médico, o médico fez os outros exames, né? Que foi constatado que eu estava com a glicemia muito alta, já com Covid-19. E de lá o médico já disse, você vai direto para o hospital, não vá para casa não. O Wallace deu entrada aqui no Complexo Hospitalar Gentil Filho e depois foi transferido para o Hospital de Referência Covid-19, que fica inclusive ao lado deste hospital. Já no hospital de campanha, ele conta que precisou receber a ventilação mecânica, porque sentia dificuldade na respiração. Eu não cheguei, graças a Deus, não cheguei a ser entubado, mas eu precisei do oxigênio. Fui fazendo tratamento, com 5 dias eu me empenhei ao máximo, porque primeiro você tem que respeitar a sua vida e respeitar o profissional que está cuidando de você. Ele chegou a perder praticamente 13 quilos durante a internação. Afirma que com a doença, a depressão e a desesperança também chegaram, mas foi nessa hora que uma força muito maior renasceu. Foi muita gente orando por mim, eu senti o sopro de Deus no meu peito. Foram muitas pessoas orando por mim e eu disse, não vou desistir aqui, eu vou lutar
por essas pessoas que estão orando por mim, pela minha mãe, pelo meu irmão, pela minha esposa, pelo meu filho. Então eu lutei até o fim. Ao receber uma nova oportunidade de vida, o Wallace voltou com uma consciência diferente. Deus é maravilhoso, muito obrigado, eu agradeço a Deus demais. E que a gente fique em casa, pelo amor de Deus, deixa a bebida para depois. Tudo passa. A doença ela vai passar. Ela vai passar. Logo todo mundo vai estar com sua vida ao normal de novo. Os adolescentes vão poder sair para suas festas, beber. Então, não é melhor você se resguardar aqui para depois curtir lá na frente. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, anunciou a intenção de aplicar o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, para alunos dos 30 cursos que compõem o chamado Ano 2 do ciclo avaliativo em novembro deste ano. 17 cursos de licenciatura, 10 de bacharelado e 3 de tecnologia devem ser avaliados na aplicação do ENAD ao ano 2 do ciclo avaliativo. 12 horas e 47 minutos, agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você já ouviu falar da síndrome do impostor? Trata-se de um comportamento que prejudica a autoestima de muitas pessoas e atinge principalmente o público feminino. A ajuda de um especialista é importante para ajudar mulheres a se desfazerem deste trauma e evitar maiores problemas. Nas ruas foi comum ouvir sentimentos que deixam a maioria das mulheres tristes, desmotivadas por alguma situação desconfortável que elas já viveram. A gente se sente mal, né? A gente se sente triste, a gente não tem vontade de sair de casa, a gente quer ficar só isolada, né? E no meu caso é um pouco mais difícil porque eu tenho aquele problema que é, no caso, crise de ansiedade. Então eu fico bastante mesmo para baixo. As pessoas, às vezes, também, né? Tem muita gente que ao invés de colocar a gente para cima, faz a questão de colocar a gente para baixo. Às vezes também o desemprego, quando a gente está querendo fazer alguma coisa, a gente tem a nossa família para cuidar, tem filhos e tudo. E aí a gente se sente incapaz, quando a gente não tem condição financeira. E aí vem também a falta de condição psicológica, que também conta demais. Sentimento de impotência, a gente fica pensativo, aí fica pensando se realmente, né, tem a ver o que a pessoa falou. Aí a gente fica refletindo e fica mal pelo que ela fala. Essa sensação de incapacidade está relacionada a um comportamento que está se tornando cada vez mais comum, principalmente entre as mulheres. Denominado como síndrome do impostor, essa condição crítica traz um conjunto de sinais que despertam insegurança no público feminino. Não é caracterizada por uma doença, por uma patologia. É mais para um padrão comportamental, um mecanismo psicológico que envolve experiências e sentimentos da mulher. Também atingem homens, mas os dados recentes comprovam que atinge principalmente as mulheres. Essa síndrome é caracterizada principalmente por pensamentos de eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, sentimentos de menosprezo, de se sentir incapaz. Ainda segundo a psicóloga que constantemente ajuda mulheres nessa situação, é primordial ficar atenta aos sinais desse problema e que é necessário tentar se mostrar mais forte, buscando ajuda com os familiares e principalmente o acompanhamento de um profissional. Para ajudar nesse período de pandemia que tem sido desafiador para todos nós, essa mulher ela pode contar ou fortalecer a rede de apoio dela. Como assim? Ela pode contar com o esposo, com os filhos, a depender da idade, com a ajuda externa também para dividir as funções, dividir as tarefas de casa, para que essa mãe consiga trabalhar e dar conta das demais responsabilidades. E para tentar ajudar o próximo, é sempre bom pensar antes de falar e assim não contribuir com a mágoa de alguém. É o que diz essa comerciante. É bom pensar antes de falar. Pelo menos, quando eu vou falar alguma coisa para uma pessoa, eu penso primeiro, para não ofender. Porque tem muita gente que se sente assim, no impulso ali, você solta sem sentir. Muitas vezes. Em meio à pandemia, o Instituto de Ações Socioambientais desenvolveu um projeto para criar alternativas sustentáveis para o sustento de produtores familiares. Boa tarde a todos. Eu falo aqui do INASA, um Instituto de Educação Ambiental, e tem como à frente a dona Francisca, que está aqui comigo, está aqui ao meu lado. Dona Francisca, primeiro explica para quem está em casa que não conhece o INASA, o que significa o INASA.
Bom, INASA é uma sigla, né? Significa Instituto de Educação de Ações Socioambientais. E agora a senhora está com um novo projeto que tem a ver com a Ecologia. Agroecologia. Assim, a agroecologia já faz parte da educação ambiental estatutária da entidade, né? Mas nesse momento a gente intensifica essas atividades por conta da necessidade, né, devido à pandemia, e a gente fica mais trabalhando aqui na terra, que é o sustento do planeta. E para ajudar, colaborar com a comunidade, tem alguma ação voltada sobre isso? Sim, nós somos disponíveis, abertos à comunidade agora por etapa e organização, né, com agenda devido à pandemia, mas a comunidade ela sabe que pode vir aqui buscar as informações, buscar tanto a teoria quanto a prática dentro do nosso trabalho agroecológico e de produtos orgânicos. Esse projeto começou, né, também vendo o cenário da pandemia, né, que a senhora disse que é um projeto tanto para esse período agora como pós-pandemia, né? Sim, sim. Nesse momento a gente vê essa questão do trabalho com orgânicos e agroecológicos como resposta para a crise da pandemia. O que não significa dizer que quando a pandemia terminar, que Deus nos ajude que seja logo, ele termine. Não, isso é uma prática que vai ser permanente para a sustentabilidade, tanto da entidade quanto dos vizinhos que moram em torno da entidade. E desde janeiro de 2019, o programa Madrugada Nordestina da Rádio Guanaré FM tem divulgado a cultura forrozeira e ganhado o gosto popular. O sucesso vai além das fronteiras brasileiras. Quem conta essa história pra gente é o repórter Julimar Silva. O programa Madrugada Nordestina da Rádio Educativa Guanaré FM, apresentado por Andrade Peso Pesado, vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da manhã. Desde janeiro de 2019, quando foi criado, o programa tem divulgado a cultura forrozeira e ganhado o gosto popular. A voz de ouro, a musa do cordel, um abraço pra tu, cabocla! Andando pelas ruas, as pessoas começaram a comentar comigo, pedir música, me parar. A polícia me parou, eu pensei que era uma blitz, era para pedir música, e daí eu fui entendendo que o programa realmente estava dando certo. A partir do programa, já nasceu até um encontro de sanfoneiro, realizado no aniversário de Luiz Gonzaga, 13 de dezembro. O Encontro Sanfoneiro foi no primeiro ano de programa. Foi uma ideia que surgiu aqui durante uma entrevista. Eu fiz uma entrevista com o prefeito Fábio Gentil no mês de julho de 2019. E naquela oportunidade, na nossa conversa, surgiu a ideia do Encontro de Sanfoneiros em dezembro, dia 12 de dezembro. 2 anos depois, o programa já é retransmitido em outras rádios. Pela Nagobras, em Nagoya, no Japão. Andrade Peso Pesado, eu só tenho que agradecer a você e a equipe da Guanaré FM por fazer essa programação tão espetacular que é o Madrugada Nordestina. Pela Rádio Princesa do Sertão, em Alagoas. Parabéns à Guanaré FM por ter em seu quadro de programação esse caboclo, Andrade Peso Pesado, com o programa Madrugada Nordestina. E agora, na rádio web Águias da América. Diretamente de Fall River, Massachusetts, Estados Unidos. Quero mandar um grande abraço para esse grande comunicador do forró, Andrade Peso Pesado, e o seu programa Madrugada Nordestina. Andrade agradece aos parceiros que ajudam na projeção dada ao programa Madrugada Nordestina, que está tomando proporções cada vez maiores, graças às amizades proporcionadas pelos enlaces da cultura forrozeira nordestina. É uma alegria, uma felicidade saber que está dando certo, que o povo gosta, que o trabalhador rural gosta, que o artista, o músico gosta, o cantor gosta, e que também a imprensa e os profissionais renomados, profissionais de rádio, profissionais renomados de 40, 50 anos de rádio estão participando e querendo retransmitir, né? Parabéns ao grande locutor Andrade Peso Pesado, que leva a cultura do Nordeste além das fronteiras brasileiras. A gente espera que esse ano a gente possa fazer o encontro de sanfoneiros lá no Mirante da Balaiada. E o Jornal da Guanaré vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e audiência. Até amanhã.